Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Difusora de Patrocínio e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Intenções pelos falecidos: Antônia Maria Ferreira, Antônio Fernandes de Melo Júnior, Fernando Antônio de Melo, Edna Maura de Souza Rezende, Geraldo Marques Coelho, José Coelho Primo, Sebastião Lázaro dos Reis, Rita e Geraldo Eduardo Ferreira, Donizete Filisbino da Silva, 8 meses, Rogério Carlos da Silva, Manuel Rosa, Maria dos Reis Souza, José de Matos, José Sebastião Mariano, Maria Ribeiro da Costa, Maria Alves Santos, Vanderlei Araújo, 11 meses, Maria Cândida da Silveira, Djalma Correia da Silveira, Renato Batista Gonçalves, Carlos Luiz, Nivaldo Carlos Luiz, Alcebiades Pereira, Gilberto Carlos Pereira, Michele Bruna Aparecida Pereira, Imídia de Jesus, Aguinaldo da Silva. Pelo aniversário, 40 anos de matrimônio, de Altamir dos Santos e Fernanda Nunes Santos, Arthur Henrique Rodrigues Romão, Cleiton Rodrigues Borges, Giovana Carolina, Ana Maria de Fátima, Giovana Vitória, 18 anos, Samuel Rodrigues Silva, Ágata Rodrigues Silva, Gilmar Nunes. Em louvor ao anjo da guarda de Thales Guimarães Ferreira e Jade Balbino Aragão de Souza, São Francisco e Santa Luzia,
por graças alcançadas. Santas Chagas, por graças alcançadas. Em ação de graças, Emanuela e Ana Silva, pela saúde de Wellington. Em ação de graças, pela família Dionísio e Julieta, pelo anjo da guarda de Benjamin Cortes e Joaquim Cardoso Cortes, por uma graça recebida, por Ercides e família, pela conversão de Edmilson e Mariane, por uma graça recebida de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Rosário. Missa do quarto domingo da Páscoa. Estamos reunidos em torno de Jesus, o pastor que nos conduz nos caminhos da felicidade e da vida plena, e a porta que nos possibilita a passagem para a verdadeira liberdade. Ele nos conhece pelo nome, manifesta sua ternura para conosco e caminha à nossa frente. Curados e guiados por seu amor, rezemos nesta liturgia eucarística pelas vocações religiosas e presbiterais e por todas as que se põem a serviço do reino de Deus. Sou o bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu te darei. Verdes prados e belas, aonde ver o pastor rebanha atrás, junto a minhas ovelhas poderão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelha levarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu te darei. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Momento do ato penitencial, meus irmãos, minhas irmãs, também vocês que nos acompanham através das redes sociais. Momento de nós pensarmos um pouquinho os nossos pecados, nossas limitações, pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, Senhor. Tem de piedade, tem de piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de paz sabe perdoar. Vosso coração de Cristo sabe perdoar. Vosso coração de Deus consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, ó Senhor. Tem de piedade, tem de piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória
Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória. Ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor, glória. Ao Espírito de amor demos glória, glória, glória. Ao Pai Criador, ao Espírito glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzei-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Acolhamos a palavra de Deus, a qual nos convida à conversão e nos chama a seguir os passos daquele que é o pastor, a porta e o guardião de nossa vida. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar para as águas reposantes, me encaminha.
e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale temeroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo no bastão e com cajado, eles me dão tua segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Preparai à frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com olhos vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desagarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor.
Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vosso Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salva de palma para a palavra de Deus. Caros irmãos, ouvintes da Rádio Difusora, também vocês que nos acompanham no YouTube, celebração bonita hoje, celebração bonita do Bom Pastor, quando nós meditamos o Salmo 22, o Senhor é o pastor que me conduz. Jesus é o bom pastor, aquele que deu a vida por suas ovelhas, morreu numa cruz, ressuscitou. E nesse período da Páscoa do Senhor, agora a missão é conosco. A missão que cada cristão tem diante de Jesus ressuscitado é cuidar uns dos outros, procurar se alimentar dele mesmo. Nessa semana nós estávamos falando sobre a questão do discurso do pão da vida, que Jesus deu a sua carne. Jesus é o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente, ele que nos alimenta. Jesus é tudo, né, gente? Jesus é o pastor, Jesus é luz, Jesus é o caminho, Jesus é vida. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. A leitura de hoje, final da leitura. Jesus Cristo veio para dar vida para cada um de nós. O que isso significa? Uma vez que nós somos pastoreados por Jesus, nós vamos descobrir aquilo que tem realmente sentido na nossa vida. E Ele vai nos alimentar com alimento não perecível. Nos mundos modernos, na tecnologia, tem muitos alimentos aí que é só para encher barriga, mas não nutre, não é verdade? A gente sabe, até alguns alimentos processados, não sei, que não são assim tão bons para a saúde. Mas Jesus Cristo é esse alimento sólido que vai nos dar sempre força, disposição para vivermos, sobretudo na questão espiritual. Quando uma alma está doente,
a gente não consegue viver, a pessoa não consegue viver. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para Deus, Ele nos enche de alegria. Quem vem a mim jamais terá sede. A carne que eu darei é a minha vida, para a vida do mundo. Quem comer dessa carne viverá eternamente. Então hoje celebramos o dia do bom pastor. Quem sabe lembrarmos também das vocações, não só vocações sacerdotais, não só as vocações sacerdotais, os seminaristas, que precisamos rezar por eles. As vocações também à vida consagrada, tantas congregações pelo mundo afora que também faz o seu trabalho evangelizador, os missionários. Rezar também pelas nossas famílias, é das famílias que nascem as outras vocações. Quem sabe a nossa catequese, os catequistas, os ministros. Rezamos para que todos nós, em torno do bom pastor, possamos cumprir o nosso papel, a nossa missão. E como chefe dos apóstolos, Pedro, naquele tempo, logo depois da ressurreição, no dia de Pentecoste, Pedro já começa a fazer barulho com o seu discurso, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza. Deus constituiu o Senhor e Cristo, a Jesus, que vós crucificastes. E a partir então do Pentecoste, inicia-se um novo tempo na igreja. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, vão dizer, né? Salvai-vos dessa gente corrompida, convertei-vos, aceite o batismo, seja batizado em nome de Cristo. Todos nós, então, somos esta igreja, todos fomos batizados em Cristo Jesus, portanto, para viver uma vida nova. Cada cristão deve desenvolver a sua dimensão profética, denunciar as injustiças, anunciar a justiça. Deve também desenvolver a dimensão sacerdotal, porque nós não apenas acreditamos em Jesus, mas nós celebramos a nossa fé. Nós nos reunimos, celebramos a Eucaristia, comungamos o corpo e sangue de Jesus, somos alimentados pela sua palavra depois para nós sairmos. A missa significa isso, né? É esse início para nós sairmos e nessa saída, cheio do Espírito Santo e alimentados, nós vamos então incendiar o mundo com o fogo do amor de Deus. Aqui está. Qual que é a ética cristã? É a ética do amor. Qual que é o humanismo cristão? É o humanismo onde nós colocamos a solidariedade e o serviço em relação às pessoas. O poder é serviço, não é dominação. E aí a gente entende quando Jesus Cristo também fala de um detalhe importante. Muitas vezes nós, sacerdotes, não explicamos muito isso. Que Jesus Cristo é a porta. E o que significa porta? Porta é onde nós passamos, entramos, saímos. Mas na igreja, quando entramos e quando saímos, precisamos entender que essa saída não é saída assim, graças a Deus. Terminou a missa, esse padre falou demais, meu Deus. Não, é o início da nossa missão. Quando o Papa Francisco fala igreja em saída, essa expressão igreja em saída, a gente tem que tomar muito cuidado para não entendermos assim, bom, vamos sair, pronto e acabou. Não, não é assim. É sair para iniciar uma missão. É sair para ir ao encontro das ovelhas desgarradas. Como o próprio São Pedro, né, que dizia assim, andávamos como ovelhas desgarradas, mas agora voltamos ao pastor e guarda de nossas vidas. Então, uma vez que nós somos resgatados, uma vez que nós fazemos parte do redil, não vamos fazer desse redil um grupinho só para nós, não. Vamos sair para evangelizar. Então, é nesse sentido que o Papa Francisco quer nos motivar, sermos igreja em saída, ou seja, ouvir a voz do pastor, mas não para ficar só lá juntinho dele. Aí seria muito fácil ser cristão assim, mas é ir atrás daquelas ovelhinhas desgarradas, ir atrás justamente daqueles que talvez a gente acha, bom, esse aí acho que não tem mais o que fazer. Não, nós precisamos entender que Jesus nos deu esta missão. E a missão, claro, finalmente a dimensão pastoral, que é a dimensão mais prática. Nós, no nosso batismo, não só nós padres,
Somos configurados a Jesus Cristo, o pastor do rebanho. E apesar da nossa fraqueza, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos também ser fortalecidos, porque é Jesus que nos fortalece, com a sua palavra, também o sacramento, a Eucaristia. Mas não é simplesmente aqui, entrar na fila e receber a Eucaristia, mas sentir a presença de Jesus na sua alma, no seu coração, e assim procurar motivar as pessoas a fazer a mesma experiência. E aí Jesus Cristo vai dizer umas palavras pesadas para terminar a pregação. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Portanto, irmãos, vamos abrir essa porta, vamos entrar nessa porta, vamos fazer comunhão com Jesus Cristo, que Ele é o pastor eterno, para que assim nós também possamos aprender com Ele. E aprender também a cuidar com carinho das pessoas que mais necessitam. Não simplesmente dizendo muitas coisas, aquilo que está na palavra de Deus, mas sobretudo dando nosso testemunho de partilha, de solidariedade, de fraternidade. É esse humanismo fraterno que o Papa Francisco tem motivado a nossa igreja, todos nós. Então vamos seguir as orientações do nosso pastor-chefe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Louvado. Vamos pegar o nosso folheto. Credo hoje é o símbolo niceno constantinopolitano, um pouquinho maior daquele do símbolo apostólico. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste domingo de oração pelas vocações, rezemos a Deus, nosso Pai, dizendo: Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pela Igreja encaminhada sinodal, para que sempre se deixe conduzir pelo Senhor no caminho do compromisso, com vida em abundância para todos, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pelos ministros ordenados, para que a cada dia experimentem a alegria e a felicidade de ser parte ativa na edificação do reino de Deus, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pelos religiosos e religiosas, para que sejam perseverantes na fidelidade ao sim professado, rezemos.
Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Pelos que sofrem o efeito das injustiças sociais, para que encontrem em Jesus, bom pastor, o ânimo necessário para a busca de vida digna, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Por todos os servidores da nossa comunidade, para que sejam agraciados pelo Senhor com saúde e constante alegria no serviço aos irmãos e irmãs, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Concluamos nossas preces, rezando junto à oração pelas vocações. Jesus, bom pastor, que chamaste os apóstolos para caminhar convosco, continuai a passar pelas nossas famílias e comunidades, e despertai os corações generosos para vos seguir como apóstolos eleitos, como presbíteros e como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Liturgia Eucarística. Demos graças a Deus pela abundância de vida que vem a nós por meio do sacrifício de Jesus, nosso pastor. Em sua mesa saciamos nossa fome e sede de felicidade. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante do irmão, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco, nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco, nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renove constantemente e seja fonte de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre, em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos,
para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é, o Senhor é, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Pai. Que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas apresentadas para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos ao Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo Cláudio, os bispos do mundo inteiro, clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com muito amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei umas palavras e serei salvo.
vida, comunhão, nos una a Cristo e aos irmãos, que nos ensina a abrir a mão para partir o pão, que nos ensina a abrir a mão para partir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena, reparte o pão da vida, nos una a Cristo e aos irmãos, que nos ensina a abrir a mão para partir, que nos ensina a abrir a mão para partir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando o amor nos até o fim, partiu o pão, disse: "Isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comer." O pão da vida nos una a Cristo e aos irmãos, que nos ensina a abrir a mão para partir, que nos ensina a abrir a mão para partir. Se nesse pão nossa comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida nos una a Cristo e aos irmãos, que nos ensina a abrir a mão para partir, que nos ensina a abrir a mão para partir. Onde houver fome, reparte o pão, e suas trevas hão de ser luz. Encontrarás Cristo nosso irmão, serás bendito no eterno Pai. O pão da vida nos una a Cristo e aos o pão da vida, comunhão, nos una a Cristo e nos ensina a abrir a mão para partir, e nos ensina a abrir a mão para partir. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, de abrir a mão e o coração para doar-se no próprio dar. O pão da vida nos una a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir a mão para partir, e nos ensina a abrir a mão para partir.
Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Pedimos desculpas a todos, que domingo passado era para ter tido o sorteio da rifa das reformas do banco da igreja aqui de São Francisco. Devido a muitas pessoas que não acertaram essas rifas, a gente precisa que devolvam os canhotos, porque o sorteio é pelo sistema de cumbuca. Então, se você não devolver, a pessoa que comprou a rifa que está no seu bloquinho não vai participar. Então, a gente pede a todos que pegou os bloquinhos de rifa que possa fazer esse acerto para a gente fazer o sorteio da rifa. E lembrando a todos que continua a festa em louvor a Santa de Virgens e São Pelegrino, lá no bairro Cruzeiro, hoje, novena às 18h30, logo após às 19 horas, a missa. O verdadeiro pastor, o verdadeiro cristão, tem este zelo interior, que ninguém se perca, e por isso não tem medo de sujar as mãos. Arrisca sua vida, sua fama, arrisca perder sua comodidade, seu status, mas é bom pastor. Está sempre em saída de si mesmo, rumo a Deus, na oração, em saída rumo aos outros, para levar a mensagem de salvação. Então, nesse sentido, rezemos uma Ave Maria na intenção da nossa paróquia. Também o seu bispo diocesano está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, realizando a crisma agora, daqui a pouco, 9 horas. Rezamos pela unidade da nossa igreja diocesana e também pela nossa paróquia, pelos jovens que estão sendo crismados, para que seja aquele que o Papa Francisco acabou de dizer nas palavras do comentarista. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.